Boa noite, meus irmãos. Prazer estarmos na casa do Senhor, né? Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8. Gênesis 21, a partir do verso 8. Que diz assim: Gênesis 21, 8. Tá, minha tradução está um pouco diferente, tá? Então vamos lá. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, deu-lhes o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Oremos. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua palavra. E nós te pedimos agora sabedoria, discernimento e orientação do teu Espírito para poder ministrar aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, para o coração do teu povo que aqui se encontra, e que possamos sair alimentados, ó Pai, espiritualmente, através da ministração da tua palavra também. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, essa história é bem conhecida, né? Uma história onde a gente vê uma família que tinha um pacto com Deus, uma família que tinha uma aliança com Deus, que tinha um acordo com Deus, um contrato com Deus, né? E, de repente, essa família, ela decide pegar um atalho nesse contrato. Ela decidiu que estava um pouco demorado, então ela achou melhor pegar um atalho. E concordaram, mas não consultaram um dos contratantes, que era Deus, né? E foi Deus que propôs esse contrato a essa família. E a família resolve então tomar uma decisão, como nós lemos aqui, de ter um outro filho fora do casamento, para agilizar um pouquinho
contrato, o pacto que eles tinham com Deus, né? O pacto era que Deus lhes daria Isaac, de Isaac viria Jesus e Jesus salvaria o mundo. Essa era a base do pacto. Era um acordo firmado no Espírito, porque ia tudo acontecer de modo sobrenatural, né? Mas esse acordo que Sara e Abraão fazem junto com essa escrava egípcia já é um acordo na carne, já é uma coisa da carne, não tinha nada a ver com Deus e Deus não participou de nada disso aqui. E como tudo que a gente faz está à revelia de Deus, sem consultar Deus, não pode dar certo, isso aqui também não deu, né? A gente vai ver aqui as consequências dolorosas. Quem lê toda a história, eu li apenas um pedaço, de quando, enquanto estava só um filho, a coisa estava indo, mas agora aqui nasceu o outro filho, o filho da promessa, e aí então começam os problemas, né? Porque um veio da carne, o outro veio do espírito, e carne com espírito não pode coabitar, não pode conviver, né? Então, o que acontece aqui? A gente vê que Abraão dá uma festa para comemorar que o menino estava sendo desmamado. E aí, como eu disse, esse acordo que eles fizeram ali, carnal, ia trazer muitas consequências. A primeira consequência foi, todos eles pagaram preço, todos que estavam envolvidos nisso aqui, até quem não tinha culpa, que era o Isaac, que era o mais novinho da turma, pagou o preço, né? A gente vai ver a escrava, quando engravida, humilhando e desprezando a dona da casa, a princesa, né? Sara quer dizer princesa, Sarai quer dizer minha princesa. Depois Deus muda o nome dela e fala, você vai ser princesa de todo o povo, não só de Abraão. Então, a princesa estava sendo humilhada e desprezada por uma escrava. De contrapartida, a escrava também foi humilhada e perseguida pela dona da casa, a ponto de não suportar e fugir para o deserto. Ela estava grávida já tinha concebido filho, e a perseguição começou. Sara foi reclamar com Abraão falou, a escrava está na tua mão, faz o que quiser. Aí ela aproveitou, né? Como dois são mais fortes do que um, não é isso que a Bíblia fala? Melhor serem dois do que um, né? Porque quando um cai, o outro levanta. Ela estava sozinha e ela era escrava. Ela não aguentou a perseguição e ela fugiu para o deserto. E ela, lá no deserto, primeira vez, Deus vai e manda um anjo. E o anjo fala para ela, volta e humilha-te. Volta para lá. Mas o anjo fez uma promessa para ela. Lá no capítulo 16, quando o anjo encontra ela, ele fala assim, olha, você está esperando um filho e eu vou fazer dele uma grande nação. Ele também vai ser próspero, vai ser fecundo. Eu vou fazer dele uma grande nação. Isaac já tinha essa promessa sobre a vida dele, mas o filho da escrava também. Quando chega no capítulo 17, Isaac ainda não tinha nascido, Deus faz essa promessa também para Abraão. Ele falou assim, você vai ter um filho. Já preparando, já estava chegando perto da hora de Isaac nascer. Ele estava bem velho e Sara também. Ele falou, você vai ter um filho. Mas, quanto a Ismael, que era o filho da escrava, não se preocupe, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai gerar 12 príncipes. Ele vai ser fecundo. Ele vai ser muito abençoado. Grandissimamente abençoado. Porque ele é teu descendente. Então, nas consequências aqui, Deus, uma humilhou a outra, uma desprezou a outra, uma expulsou a outra, e o anjo fala, volta e humilha-te, volta para a tua serva. Abraão pagou o preço de ver o filho, teve que rejeitar o filho estava mais ou menos com 17 anos, ele teve que expulsar o filho de casa, para nunca mais ver aquele filho. Ismael pagou o preço de ser expulso, de ser rejeitado, de perder a herança, de perder o conforto da casa, porque Abraão era riquíssimo, de perder o patriarcado, né? Ele era o primogênito, mas não era o filho da promessa. Então, ele pagou o preço de ser expulso junto com a mãe e penar com a mãe
no deserto. E até Isaac, que tinha acabado de ser desmamado, tinha mais ou menos 3 anos de idade, que era o tempo mais ou menos que um judeu, uma judia amamentava o filho, mais ou menos de 3 a 5 anos. Mas geralmente com 3 anos a criança era desmamada. Então ele deveria estar ali com 3 anos e ele foi, como nós lemos aqui, zombado, caçoado. Em Gálatas, Paulo fala que Ismael perseguia Isaac. Então, essa triste experiência de uma criança de 3 anos de idade com um irmão, né? Então, todos pagaram o preço por fazerem um contrato na carne, fora dos planos de Deus, e de não consultar a Deus, quando já havia um contrato firmado com Deus, né? Então, a gente vê aqui que chegamos a um ponto aqui, onde nós lemos que não havia mais condições de coabitarem juntos, de conviverem, de morarem juntos. Nem Sara com Agar, uma não suportava a outra, e nem Ismael com Isaac, 2 irmãos que iam acabar como Caim e Abel, se a coisa continua, e acabar como José e os irmãos, se a coisa continua aqui. Então Sara, que foi a causadora disso tudo aqui, que gerou todo esse problema aqui, começou o problema e quis botar um ponto final no problema. E qual foi a solução que ela arrumou? Claro, uma solução boa para ela. Quando ela viu a zombaria, ela se doeu e ela virou para Abraão e deu uma ordem para Abraão. Olha que a Sara tinha autoridade, né? Não vou dizer autoridade, mas autoritarismo, né? Ela falou: rejeita essa escrava, porque ela e seu filho não vão herdar a herança junto com o meu filho Isaac. O filho dela, ela pronunciou o nome, mas a escrava e o filho da escrava, ela tratou como ninguém, como menos que ninguém. O nome na Bíblia, naquela época da Bíblia antiga, era uma coisa importante, né? Aqui a gente vê claramente um caso de tratar a escrava como um objeto, usar e jogar fora. Enquanto eu não tinha filho, não podia ter um filho, você me servia e vai gerar um filho para mim e vai dar continuidade aí à geração. Mas agora que eu tenho meu filho, agora eu preciso mais de você. E ao menor deslize, ela mandou que expulsasse a escrava. E aí entra um dilema, porque Abraão ficou triste, né? A Bíblia diz aqui que isso pareceu penoso para ele, por causa do menino e também por causa da serva. E para colocar o ponto final dessa história e para que pudesse harmonizar ali o ambiente, a situação, essa família, Deus teve que entrar ali. Deus teve que entrar ali porque, na verdade, era plano de Deus mesmo que Ismael e Agar, sua mãe egípcia escrava, não participassem do acordo. Ele já tinha um acordo com Deus, com Abraão. Abraão e Deus já tinham um acordo. E eles, finalmente caiu a ficha de Sara, quando viu que eles 2 não se encaixavam aqui mais. Não tinha nada a ver. Eles desviaram ali o negócio, houve um desvio no percurso do contrato, e agora a coisa tinha que voltar ao que era no original. Então Deus, que é um Deus cujos planos jamais podem ser frustrados. A Bíblia diz isso lá em Jó 42:2. Te conheço e sei que teus planos não podem ser frustrados. Deus então se aproveitou aqui, Deus então usou essa palavra de Sara: rejeita, manda embora, porque ele não vai herdar com meu filho. Querendo pôr um ponto final na situação que ela mesma criou, Deus fala para Abraão: não fica triste não, Abraão, eu vou cuidar dele no deserto. Deus promete de novo aqui, fala para ele: não te pareça isso mal, por causa da tua serva e do menino, porque farei uma grande nação,
por ele, através dele, por ele ser teu descendente. Deus não deixa cair uma vírgula do que ele promete. Ele prometeu a Abraão, quando tirou ele de Ur dos Caldeus, que a descendência dele ia ser uma grande nação. Só que Sara ele vai e multiplica essa descendência. Era para ser um filho, agora são dois. Mas são dois filhos que são descendentes de Abraão. E a promessa era que a descendência de Abraão, fosse quantos fossem, iam ser prósperas, fecundas, pai de nação. Então Deus promete. Então, com isso, Deus está falando para Sara. Sara queria que ele fosse para o deserto e morresse lá. Expulsa, rejeita. Tira daqui, agora não me serve mais, pode ir embora. E Deus fala assim, ouve o que ela está falando. Mas para Sara ele estava dando um recado. Mas o ponto final, quem vai botar na história dele sou eu, não é você. Quem vai decidir o destino desses dois aqui sou eu, não é você. Abraão, não fique triste, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Isso foi para Sara. Isaac ia ser uma grande nação? Ia. Mas Ismael também ia. Então, a gente vê aqui um ato de justiça de Deus, né? E eles foram embora. Abraão confiou, levantou de madrugada preocupado, fez e deu para Sara, e deu para Agar levar para o deserto 5 litros de água com um bocado de pão. Um odre de água comportava aproximadamente 5 litros. Ora, era melhor não ter dado nada, porque se você vai para o deserto 45 a 50 graus durante o dia, 0 graus durante a noite, e você não tem perspectiva de voltar, você vai ficar lá no deserto, o que são 5 litros de água para 2 pessoas? Um amigo meu teve na Palestina um tempo atrás, ele falou, Cleude, se você entrar no deserto, você tem que beber água até sem vontade, porque você vai desidratando automaticamente. O calor é tanto, que você vai derretendo. Você tem que ir bebendo água, atravessar o deserto, ou até onde você for, bebendo água direto. E Abraão dá 5 litros de água com um bocado de pão. Mas por que Abraão fez isso? Por causa da promessa de Deus. Deus falou, se preocupa não, Abraão, deles cuido eu. Faz o que a Sara está falando, manda eles embora, mas eu vou cuidar deles lá. E Abraão, que confiou em Deus a vida inteira, né? Prova estava ali, Isaac no colo dele, ele com 100 anos de idade, Abraão que tinha uma fé inabalável, ele confiou. Então ele pensou, não preciso mandar um caminhão de provisão para esses dois para o deserto, porque vai acabar mesmo, ou pode estragar, né? Porque Deus vai cuidar. E aí então, entra os dois no deserto. Entra os dois na peleja e na luta, né? Deus resolveu o problema da família prometida, Sara, Abraão e Isaac. Vão seguir lá o que eu planejei. Meus planos não vão ser frustrados, mas agora eu tenho que cuidar disso aqui que a Sara arrumou. Tenho que cuidar desse problema aqui, né? Deus não tinha prazer na morte deles. Deus não tinha prazer na destruição deles. Se Deus quisesse acabar com esse problema rápido, quando ela fugiu para o deserto, antes do menino nascer, Deus não mandava um anjo mandar ela voltar. Deus deixava os dois morrer ali, aquele problema sumia, né? E o pacto e a aliança com os dois lá, Abraão e Sara, seguia também normal. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em que ninguém se perca, seja judeu, israelita ou egípcio, seja cristão, macumbeiro ou feiticeiro. Deus ama todos igualmente, né? Às vezes quando a gente briga com alguém e pede justiça a Deus, né? Às vezes a gente tem uma pendenga com alguém e a gente pede justiça a Deus, mas é complicado, porque Deus ama aquela pessoa igual ama a mim, né? E agora eu oro assim, Senhor, eu sei que o Senhor ama fulano igual a mim, mas olha o que ele fez comigo. Está na tua mão.
né? Mas eu faço essa oração sabendo o quê? Que Deus não está sentindo o que eu estou sentindo. Então aqui Deus não estava sentindo o que Sara estava sentindo. Deus tinha misericórdia, mas tinha um plano para os dois, e os dois adentraram no deserto, e como não podia deixar de ser, com 5 litros d'água, eles não foram muito longe, né? Daqui a pouco, mais ou menos uns quilômetros lá, alguns dizem 32 quilômetros, não sei se isso é verdade, andaram, e Isaac dá sinais de desfalecimento. Como eu disse, você vai desidratando. Conforme vai desidratando, as forças vão acabando, você precisa repor tudo que a água faz no nosso organismo. O organismo vai parando se não tiver água. E o desespero começou a bater em Agar, né? O desespero começou a bater em Agar, porque ela vê que ela está perdendo mais uma coisa. Toda essa história até agora, Agar só vem perdendo. Agar só vem perdendo. Ela não teve tanta culpa dessa situação, porque ela era escrava, ela foi levada a participar disso, e ela perdeu tudo. E agora ela perde a água e perde o pão, e a única coisa que sobrou, que era o filho, ela também estava vendo ali o filho desfalecendo. O filho estava ali e ela entrou em desespero. O que ela faz quando ela entra em desespero? Ela pega, como nós lemos aqui, se afasta do problema. Cada um de nós, quando entra num deserto, na nossa vida, nos nossos problemas, a gente reage de um jeito. Dependendo da situação e do problema, uns choram, outros se trancam num canto e ficam deprimidos e doentes. Outros querem tirar a própria vida, outros querem voltar atrás, outros procuram alguém, e outros fingem que está tudo bem. E Agar, não suportando tanta perda, ela meio que se desequilibrou emocionalmente. Quando a gente sofre uma perda atrás da outra, ou você se blinda, e você fala, poxa, já passei por isso, eu vou passar por isso também. Ou você surta. E ela meio que surtou. E ela botou o menino, achou uma sombra, né? Mais ou menos ali um lugarzinho, para ele ter um conforto, botou o menino ali. O menino estava fraco, o menino não estava morto, apenas fraco. E ela foi uma distância de um tiro de arco, que é mais ou menos 1,2 km, mais ou menos. Um tiro de arco, que ela não queria mais ver o problema, não queria mais saber, não queria mais nada, não via solução, estava desesperada, como algumas pessoas fazem, né? Somem. Às vezes você vê a pessoa, cadê fulano? Fulano sentava ali, não está mais ali, está cheio de problema. Está cheio de problema, sumiu. Né? E ela não via solução, ela se desesperou, né? Ela ficou completamente cega. Mas Isaac estava morto? Não. Isaac, nesse momento, ele lembrou da fé, do pai da fé, que era o seu pai. Ele deve ter ouvido Abraão falar de Yahvé muitas vezes. Ele deve ter ouvido as histórias, e ele deve ter participado de algumas coisas, porque ele viveu mais ou menos até uns 17 anos na casa, nas tendas com eles. E de alguma forma ele levantou a voz dele, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Alguém tem algum menino em casa que possa interceder pela família quando a coisa está feia? Ele foi ensinado a crer nesse Deus também. E ele de alguma forma intercedeu. E nós não devemos subestimar o poder da intercessão. Se tiver uma pessoa para clamar, o céu vai ouvir. E Deus ouviu a voz do menino, e Deus mandou lá no céu, Deus começou a falar audivelmente,
com Agar. Deus não falou com o menino. Deus ouviu a voz dele, naturalmente ele pediu pela mãe, pediu por ele, pela mãe, e Deus viu a situação, e Deus foi falar com Agar. Agar pensava que ele já tinha até morrido. Ela entrou em desespero, abandonou o garoto lá, doente, desfalecendo lá, e foi para um canto chorar, levantar a voz em alto choro. Então Deus viu aquela situação e falou assim: quem é que está morto aqui? Emocionalmente e espiritualmente, Agar já tinha morrido. Porque o menino estava fraco, mas o menino teve equilíbrio emocional para pensar, lembrar do que o pai ensinou, lembrar que existe um Deus, e teve fé. Teve equilíbrio espiritual para clamar. Então o menino estava em uma situação melhor do que ela. Por isso que o anjo foi falar com ela. Era ela que estava precisando desesperadamente de um socorro ali. Então Deus vai começar o tratamento terapêutico. Deus já foi bastante misericordioso com ela, porque Deus deu a ela um status que só profetas, patriarcas tinham. Não era para qualquer pessoa que Deus mandava anjo. Não era qualquer pessoa que recebia visita de anjo ou ouvia a voz do anjo. E alguns estudiosos dizem que esse anjo era Jesus. Dependendo ali do original, a gente pode distinguir anjos de Jesus. Quando é o anjo, esse anjo é Jesus. Quando é um anjo, é outro anjo. E aqui é o anjo. Olha o status que uma escrava foi elevado diante de Deus. Por 2 vezes, o céu desce à terra para falar com ela. Sara não teve esse privilégio. Ela era a senhora da situação, ela era a princesa. Mas ela não teve esse privilégio, que Agar teve por 2 vezes. E ali o anjo do Senhor começa o tratamento terapêutico. Primeira coisa que ele faz, interessante, ele chega para ela e fala assim: Agar, né? Agar, ele chama ela pelo nome. O anjo se dirige a ela pelo nome. Por que isso? Porque ela foi rejeitada. Quando a pessoa fala assim: ei, fulano, vem cá, ei, rapaz, ei, senhor, senhora, menino, ei, criança, ei, colega, é uma coisa. Mas quando a gente fala assim: André, chega aqui, David, Joyce, é outra coisa. Isso indica que você tem um relacionamento, que você tem uma certa proximidade, consideração. Você descobriu o nome da pessoa e você fez questão de gravar para você não ficar chamando a pessoa por pseudônimos, né? Então, Deus sabia a importância que tinha para aquela escrava que foi tratada como um lixo por Sara, que nem pronunciou o nome dela nem do filho, apenas o de Isaac. Rejeita essa escrava e o seu filho, essa, como se fosse hoje, acho que, né? Se não fosse evangélica cristã, judia, criada lá na lei, falaria: rejeita essa. E ia xingar um palavrão. E Deus então restitui a identidade. Nosso nome é nossa identidade. Nosso nome nos faz ser gente de novo, né? Quem é você? Eu sou Cleude. Qual é o seu nome? Cleude Stutz dos Santos. Tem um nome. Você tem um nome. As pessoas respeitam esse nome. Tem gente que degrada o próprio nome, né? Mas quem não degrada, eu aprendi com meu pai que pobre tem uma coisa que
Ninguém pode tirar, que é o nome limpo. Então eu nunca permiti que sujasse meu nome, nem eu mesma sujar meu nome. O anjo vai e chama ela pelo nome e restitui ela a autoestima. Ali ela já, ele não me rejeita, ele não está me rejeitando, porque ele está me chamando pelo meu nome, ele quer ser meu amigo. Eu me lembro uma vez, quando eu trabalhava na Sul América Seguros, lá no Rio de Janeiro, toda época que alguém saía de férias, a empresa contratava um temporário para ocupar o lugar por um mês. E uma vez, no meu setor, secretária do coordenador jurídico, a gente trabalhava no departamento jurídico, saiu de férias, e sempre que alguém saía de férias, eu substituía. E aí chamavam alguém para ficar no meu lugar. Aí eu fui substituir a secretária dele e chamaram uma temporária. E aí meu chefe chegou, meu coordenador, falou: olha, pessoal, como é aqui, essa daqui é a Zenaide. Até hoje eu lembro o nome dela. Mais de 30 anos isso. Essa aqui é a Zenaide, ela vai trabalhar com a gente aqui no lugar e tal, porque a Sônia entrou de férias, papapá. Cleude, ensino o serviço para ela, passo o serviço para ela. Eu falei assim, tudo bem. Aí fui, tal, que ela ia fazer meu serviço. Eu cheguei e falei, chega aqui e tal. Ó, meu nome é Cleude, você se chama Zenaide, né? Zenaide. Aí ali eu comecei a chamá-la pelo nome. E era Zenaide para lá, Zenaide para cá. Zenaide, faz isso aqui. Zenaide, vai lá na tesouraria. Zenaide. Aí meu chefe olhando aqui, meu coordenador, aí ele não aguentou, ele virou para mim e falou: Cleude, você já conhecia ela? Eu falei, não, estou conhecendo agora. Aí ele, porque parece que você já conhecia ela. Eu falei, é porque eu estou chamando ela pelo nome. Em vez de eu falar, ei, vem cá. Ei, colega, vem cá. Amiga, isso aqui. Não, Zenaide, porque eu queria justamente que ela se sentisse bem, fazendo parte do negócio. Não se sentisse deslocada. Porque ali todo mundo trabalhava ali há 20 e tantos anos. Né? E eu já trabalhava ali um bom tempo também. E toda vez que a gente chega novo num lugar, quem começa a trabalhar fora sabe disso. Principalmente num departamento, numa sala fechada com fulano, você recebe uma mesa, você vai ficar naquela mesa e sempre tem uns olhares, né? Sempre tem uns olhares. Eu passei por uma experiência tremenda, porque quando eu cheguei na empresa, eu não fui para o jurídico, eu fui para o setor de seguro, e era um salão imenso assim. E era um monte de mesa aqui, meu chefe lá, com a secretária do lado. E eu tinha que passar no corredor, com a minha pastinha, meu currículo, com tudo meu, no meio daquele monte de gente, né? Porque o setor era dividido em 6 setores, é um salão enorme. E eu só olhei assim da porta e falei, misericórdia, como é que eu vou atravessar essa sala? Era o meu segundo emprego. Falei, meu Deus do céu, tem que passar. E fui eu. E eu só senti aquele monte de olhares assim, em cima de mim. Eu falei, meu Deus do céu, uma passarela assim. Então, quem passa por essas coisas sabe o que o outro está passando. E a Zenaide ficou completamente minha amiga. Depois que ela saiu, ela não foi efetivada, ela saiu, ela ia na empresa, mandava me chamar, me esperava na portaria para almoçar comigo, me deu presente e ficamos amigas. Ela foi embora depois, arrumou outro emprego, por causa de um nome. Então, Deus sabia disso. Lá em Isaías 45:3, ele fala, dar-te-ei os tesouros encobertos, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus já falava isso. Você vai saber quem eu sou teu Deus, Deus de Israel, e eu vou te chamar pelo teu nome. Olha aí a proximidade, a relação que o nome traz. Então, Agar, ela foi ali resgatada pelo sentimento terrível de rejeição. O segundo tratamento que Deus deu para ela foi perguntar a ela assim, Agar, o que tens? Conta para mim, o que está acontecendo? Fala, desabafa, o que está no teu coração? O que te fizeram?
Deus botou ela para falar. Não é isso que os consultórios fazem hoje em dia? É isso. Você vai a qualquer psicólogo, qualquer psicanalista, ele vai te botar ali e fala qual é o problema. Você vai falar. Eu tenho uma sobrinha que é psicóloga, ela fala, tia, às vezes não precisa falar nada. A pessoa vem aqui, paga a consulta, fica 1 hora sentada, fala, depois ela sai tranquila e vai embora. Ela só vem aqui para falar. Então Deus sabe disso. Ela precisava desabafar. Deus vai então e fala para ela, bota para fora. A terceira coisa que Deus fez foi: ergue-te, levanta. Já falou, já tirou a rejeição, agora levanta, sai da prostração, sai desse lugar, sai desse quarto escuro, sai dessa casa abandonada, sai desse morro onde você se meteu. Vem para cá, levanta, se ergue-te. Em quarto lugar, ergue o menino, segura na mão dele. Aqui, tudo escrito aqui que nós lemos agora. Ergue-te e vai ajudar quem está precisando. Olha a situação desse menino, ele foi rejeitado 2 vezes. Esse menino foi rejeitado pelo pai, expulso de casa. E esse menino foi abandonado para morrer sozinho pela mãe. Ele tinha morrido. Mas Agar, no desespero, como muita gente faz, começou a ver a coisa antes dela acontecer. Não é assim? Você está tão desesperado, ai meu Deus do céu, tem um ladrão ali, eu vou morrer, ele vai entrar aqui, ele vai me dar um tiro, ele vai matar minha família, ele vai levar. Não aconteceu nada disso. Já dizem os terapeutas que 70% do que a gente pensa não vai acontecer nunca. 70% do que você está ansioso com aquilo. Ai, porque eu vou perder o emprego, porque eu nunca vou conseguir o emprego, porque eu nunca vou casar, porque não sei o quê. 70% disso aí não vai acontecer. E ela estava vendo isso tudo. E o anjo falou, minha filha, fala o que está acontecendo. Conforme você vai falando, você mesmo vai vendo que não está acontecendo nada. Fala, agora levanta daí e vamos lá ajudar o rapaz, porque o rapaz está precisando de ajuda. Ele foi rejeitado 2 vezes, ele está desfalecendo no deserto, a mãe abandonou para morrer, ele ia morrer sozinho lá. Vamos lá, dá a mão nele. E aí, nessa terapia da ajuda, tem 2 pontos. Um é que quando você está ajudando o outro, você tira o foco de si mesmo. Você vê que o teu problema não é isso tudo. Né? Você está sofrendo, estou sofrendo. Aí a Ângela chega para mim, vem com uma dor maior. Uma vez eu estava ali com problema, passando meu luto, meus problemas lá em casa, tudo. Aí minha ex-cunhada liga para mim, meu pai vai operar, meu pai está doente, meu pai, ela é filha única. Se meu pai morrer, como é que vai ser? Porque eu dependo do meu pai, meu filho pequeno não vai ver meu pai. Eu falei, minha filha, calma. Em primeiro lugar, teu pai ainda não morreu. Calma. Em segundo lugar, ele está sendo tratado para não morrer. Ele vai operar. A cirurgia não tem risco de morte. O médico falou que é um caso de vida ou morte? Não, uma cirurgia. Ela estava acostumada, né? Ela bebia também, então estava meio perturbada. Falei, fica calma, querida, fica tranquila. Você confia em Deus? Vou pedir a Deus para prolongar a vida dele, para deixar o menino ver, né? Ele ver o menino crescer, o menino também ter contato. E fica tranquila, não aconteceu nada disso. Não pensa mais nisso, porque isso não aconteceu e em nome de Jesus não vai acontecer. Vamos orar. E operou no outro dia, 2 dias depois, estava em casa. E ela estava num estado, não sei se tinha bebido também. E foi o que aconteceu aqui. Então o anjo falou para ela, vamos lá agora socorrer o menino. A gente, quando ajuda alguém, a gente tira o foco da gente, né? A gente tira o foco da gente. Esse é um ponto. E o outro ponto é que quando você ajuda, a ajuda vem para você. Porque esse é um princípio bíblico. É dando que se recebe. Você colhe o que você planta. Eles já tinham feito uma colheita horrível do que eles plantaram fazendo aquele pacto.
Como eu falei aqui, um foi expulso, o outro foi desprezado, o outro foi rejeitado, já tinham tido uma colheita horrível. Então, quando você ajuda, você tira o foco de você, você vê que a situação do outro é pior, que a tua não é tão ruim, e você recebe ajuda. De repente, Deus abriu os olhos dela. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço cheio d'água ali do lado. Olha a saída que ela não via. Quase que o filho morre, 1 quilômetro deixado para trás. Por quê? Porque na hora que Deus fez aquela terapia, aquele tratamento com ela, os olhos se abriram e a solução veio. Quando passamos por um deserto, um problema, por pior que ele seja, sempre tem uma saída. Quando tem uma intercessão, ou quando você procura não se desesperar. Temos que pedir a Deus para que abra os nossos olhos, né? Não importa quão terrível seja, não importa quão terrível o problema seja, sempre haverá um poço de água por perto. Porque quem tem promessa aí? Está cheio de promessa aqui, ó. Quem tem promessa, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Você tem promessa? Abraão tinha promessa e Ismael tinha promessa. E o anjo já tinha falado com ela, quando ela estava no deserto grávida dele. Ele não vai morrer, ele vai ser pai de uma grande nação. Mas o desespero fez com que ela largasse ele a 1 quilômetro para trás para morrer. Você vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Vou embora, não quero ver isso não. Esqueceu da promessa. Esqueceu. Tem gente que esquece da promessa que está aqui. Se desespera. Se desespera. Eu falei para vocês que quando meu marido foi desempregado, 12 anos, eu não aguentava mais, e um dia a última porta se fechou, uma grande multinacional, não tinha ninguém, falou, vai lá PC, porque não tem ninguém, esse emprego é teu, vai lá, leva teu currículo. Ele tinha um currículo muito bom, formado e tal. Aí eu falei, agora vai. Aí aquilo para mim era a gota d'água. Eu falei, agora vai, Deus deu o melhor. White Martins, uma empresa, não sei como ela está hoje, ticket de refeição, plano de saúde, vale transporte, e mais um monte de coisa, um salário bom. Passou uma semana, não tinha ninguém, não tinha concorrência. Eu falei, é de Deus. Passou uma semana, passou 2. Falei, César, dá uma ligada lá para ver o que está acontecendo. Aí o cara que fez a entrevista com ele falou assim, seu currículo é excelente, você não vai querer ganhar esse salário. O cara ficou com medo, porque o César tinha mais capacidade do que ele. 10 anos de casa, formado, carimbado. O cara ficou com medo, porque o cara não tinha faculdade, o César tinha. E não chamou. Aí ali eu desmoronei, ali eu dei uma de H. Eu falei, não, Senhor, não acredito não. Esse emprego era dele, não tinha concorrência, não tinha nada, esse emprego era dele. E eu estava lendo o livro de 2 Crônicas, né? Eu vou lendo o capítulo, eu chego em Apocalipse, eu volto para Gênesis, às vezes eu volto para o Novo Testamento, e eu, muita raiva, com muita mágoa no meu coração, eu peguei a Bíblia, eu falei assim, eu vou ler onde eu parei, vou procurar versículo de consolação não. Posso todas as coisas naquele, não, isso aí não. A não ser que eu abra a Bíblia nesse versículo, aí eu sei que Deus está me dando. Agora eu procurar, eu tirar na caixinha de promessa, isso não é leitura bíblica. Então, eu estava lendo. E ali é uma história do rei, profeta e tal, envolvendo dinheiro, devolve dinheiro, devolve, papapá. Aí o profeta perguntava, o que a gente vai fazer com o dinheiro do povo? Aí devolve esse dinheiro, porque grandes coisas tenho eu para te dar, diz o Senhor dos Exércitos. E eu continuava lendo, muita raiva. Aí meu olho voltava, automaticamente.
Grandes coisas tenho eu para te dar, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu continuava lendo, né? Na terceira vez, eu falei, Deus está falando comigo. Isso aqui é para mim. Aí os olhos começaram a encher d'água, começaram a descer aquela torrente de água assim. A raiva foi passando, a raiva foi saindo, e o quebrantamento foi chegando. Eu falei, Deus, eu vou confiar mais uma vez em Ti. Mais uma vez. Quem que pode ser melhor do que uma White Martins, uma multinacional com excelente salário, com excelente benefício? Eu nessa pindaíba que eu estou aqui, o cara dizer que eu não vou querer aquele salário, eu queria até a metade daquele salário, que era um dinheiro certo. Eu falei, mas eu vou confiar mais uma vez em Ti. E ali veio uma certeza dentro de mim, sabe? Que eu fui domingo para a igreja, a escola dominical, eu era professora da escola dominical de jovens. E deu um negócio ali na classe. A gente orava antes de começar a classe, eles sabiam da minha situação e oravam por mim, pelo César. E eles começaram a orar. Um orava, outro parava, outro continuava, outro parava, outro parava. Aí, quando em nome de Jesus, amém, que eu ia começar a aula, eles começavam a orar de novo. Não teve aula naquele dia, porque eles ficavam orando por mim, orando pelo César, orando, clamando. Eu nunca vi a classe fazer aquilo. Começaram a clamar. Uns dias depois saiu o concurso da polícia, ele falou, eu vou fazer. Eu falei, não vai não. Eu conhecia a peça, eu falei, vai não. Aí o Espírito falou, lembrou o versículo. Aí eu falei, vai sim. Vai. Mas tu vai fazer o seguinte, tu pega uma garrafa de café com leite, um pedaço de pão, se tranca lá no quarto. A gente não tinha dinheiro para apostila, a gente não tinha dinheiro para comprar cursinho, nada. Tinha nego vendendo carro para pagar o curso. Eu falei, se tranca lá e vai estudar. Mas eu tenho que consertar uma televisão aqui. Eu falei, não, a gente vai comer pão com manteiga, farinha com água, quem tiver aí. Graças a Deus nunca precisou, porque eu tive um pai que foi pai, me ajudou demais. E o César ficava ali de manhã até saía para o almoço, o telefone tocava, eu falei, não, querido, não pode não. Está ocupado, estudando, e catando a apostila aqui. Não sei o que, eu não entendo dessa matéria, eu nunca fiz direito. Eu falei, eu tenho umas apostilas aí, pode pegar e tal. Eu falei, pai, me dá umas apostila que o senhor tem aí, e ele estudando, comprando só um negocinho no jornaleiro, e fez a prova, e até hoje eu estou beneficiada pela polícia. Ele foi embora, Deus levou, mas até hoje, grandes coisas tenho eu para te dar, diz o Senhor dos Exércitos. Até hoje eu estou recebendo essa grande coisa que Deus deu ao meu marido. Deus o levou e deixou comigo. Então, importa o deserto. Por que às vezes a gente entra no deserto, para encerrar aqui? Porque às vezes a gente precisa crescer, precisa amadurecer, precisa entender, precisa conhecer a Deus, precisa ter intimidade com Deus, precisa saber que Deus é Deus. A gente ouve, mas quando você sente que a mão de Deus está sobre você e fala, esse aqui não vai morrer no deserto. Você não vai, porque você tem promessa. Então, quando o deserto nos faz crescer, nos aprimora e nos liberta. Quando Agar entrou no deserto, ela era o quê? Ela era escrava. Mas no deserto ela era livre. Não tinha mais Sara, não tinha mais Abraão, não tinha mais Egito, não tinha mais ninguém mandando nela. Ela era livre. Ela foi liberta no deserto. Ela pôde ter decisão, direito de escolher, tomar decisões dela. Então, às vezes a gente passa por um deserto para isso, para ser liberto também, liberto do medo. Eu tinha muito medo. Quando meu marido morreu, eu tive medo, só não tive síndrome de pânico, porque eu tenho uma cabeça boa, neurônio bom, não tenho problemas de disfunção química. Se eu tivesse, eu tinha caído.
Eu tinha medo. Falei, agora, estou sozinha, cadê meu marido? Eu chamava o nome dele, eu falava, César, eu tinha necessidade de falar o nome dele, porque ele estava mais lá. Eu tinha medo. Deus me deu um tratamento de choque, quebrou tudo dentro de casa, ele consertava tudo. Quebrou tudo, chuveiro, queimou a resistência, depois queimou o chuveiro, a bica da coisa que saiu, a tomada pegou fogo lá onde ligava o micro-ondas, o cachorro quebrou o cano que tinha do lado de fora. Eu falei, agora quem vai consertar isso? Como é que vai ficar? Como é que vai ser? Meu Deus, me ajuda. Aí foi minha filha, que é, né, igual o pai, eu falei, mãe, deixa comigo. E saiu consertando tudo. Eu falei, queimou o chuveiro. Eu falei, peraí, mãe, entrou na internet, papai, assim que se troca, foi lá, trocou tudo. A polícia levou o carro dela. Eu falei, meu Deus. Porque quando ele era vivo, né, a polícia não se metia, né? Mas olha o choque que Deus deu. Mal ele morreu, a polícia pegou o carro dela. Eu falei, tudo bem, filha, vamos lá tirar teu carro. Deus deu dinheiro aqui. Eu tive que pagar um monte de multa, um monte de coisa lá. Fui resolvendo tudo e Deus falou, ainda está com medo? Ainda está com medo de quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te chamo pelo teu nome. Para que você saiba que é Deus, que o Senhor é o Deus de Israel. Não precisa ter medo não, estou contigo. Então, o deserto serve para isso e quando a gente sair do deserto, a gente sai mais forte. Mas também se não sair, você vai continuar sendo forte. Esses dois não saíram. Agar e Ismael não saíram do deserto. Sabe o que aconteceu com o deserto? Virou a casa deles. Eles se adaptaram ao deserto. Aqui, ó. O texto encerra assim. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Pronto, se adaptaram lá. Se vier uma situação adversa e você não vai ter como tirar ela da tua vida, Deus vai ajudar que você se adapte. Se adapte. Né? Eu queria um emprego, mas não era esse. Mas você vai se adaptar. Meu Deus do céu, engravidei, não podia ter um filho agora, mas você vai conseguir criar. Meu Deus do céu, comprei essa casa está cheia de problema. Você vai conseguir conviver naquela casa. Você vai se adaptar. E eles foram felizes para sempre ali no deserto. E Deus cumpriu a promessa. Né? E quando a gente passar pelo deserto, vamos tão somente clamar ao Senhor que abra os nossos olhos, para que nós tiremos os olhos das impossibilidades e coloquemos os olhos no Deus do impossível. E nós conseguiremos atravessar o deserto vitoriosos. Vamos orar? Vou chamar Ângela. Quer orar, Ângela? Pedindo a Deus que abençoe nossa vida, nossos desertos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, primeiramente por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor concedeu ao coração da tua filha, Senhor. Sai em nome de Jesus, que possamos sair daqui com uma visão diferente, Senhor. Senhor, que nesta noite o Senhor venha continuar falando no nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar, Senhor, a resposta daquilo que o Senhor tem para a nossa vida quando nós estivermos passando pelo nosso deserto, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa soar tão forte no nosso coração, que possamos, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, através de cada problema, cada sofrimento, cada lágrima, cada situação que estivermos passando no nosso deserto, Deus. Abençoa a vida da tua filha, continua, Senhor, abençoando a vida dela, continua usando, Deus, a vida da tua filha para falar com cada um de nós, ó Deus. Deus, eu vou sair daqui cheia, Pai, da tua palavra, Deus.
Que palavra forte, Senhor, o Senhor derramou nesta noite, ó Deus. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor, nesta noite, ó Deus. Continua, Deus, falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.